Se os Estados Unidos entrarem em colapso interno, quem assume o vácuo de poder global? China, Rússia ou o caos? Uma grande pergunta, porque nós estamos em uma guerra mundial, principalmente econômica, né? Ela começa a ser econômica, mas ela não ficará no campo econômico, ela se ampliará não de forma abrupta, né? Estamos caminhando em passos para essas potências se chocarem diretamente e não ficar só no jogo de trabalhar só com proxies, né? Então, essa hora tá chegando. Sobre os Estados Unidos e a sua economia interna, não só a sua economia, mas toda a fragmentação dos Estados Unidos. Nós pensamos que os Estados Unidos, ele é uma nação que não tem problemas, né? E que não tem as suas diferenças, mas a verdade é que lá, né, o pessoal do leste é diferente do norte, o norte é diferente do sul, do oeste. Então é um país muito fragmentado, sim, tem os seus problemas, por mais que nós não, né, nós aqui do ocidente não vemos essa fragmentação, porque nós não somos bombardeados por notícias que, né, expõem esse tipo de situação nos Estados Unidos. É muito mais fácil nós sermos bombardeados por situações, né, econômicas e mundiais e não tão específicas do povo americano, né, e da sua possível crise interna. Mas ela é possível, ela é muito possível, e essa pergunta ela faz todo sentido, porque quando isso acontecer, né, vamos entrar de cabeça nisso. Se isso acontece hoje, primeiro nós temos que entender que os Estados Unidos é um país muito importante para o mundo, né? Não é porque é simplesmente a potência e ela se tornou essa potência justamente por ser esse, entre aspas, policial mundial, do qual muita gente, né, briga que os Estados Unidos quer deixar de ser. Em algum momento ele terá que deixar de ser essa polícia mundial. Claro, isso depende também da China, né? Depende da Rússia também, depende de outras potências, né? Não só dos Estados Unidos. Hoje nós temos um comércio mundial, uma globalização muito eficiente, muito pelo fato dos Estados Unidos estarem ali para vigiar e proteger esse comércio, principalmente no mar. O mar é uma terra de ninguém, né? Ninguém manda no mar. Então alguém tem que estar ali para fazer essa proteção, principalmente dos navios, né, de carga e que fazem todo o comércio mundial. Sem os Estados Unidos para fazer isso, querendo ou não, nós estamos fadados ao caos, né? E querendo ou não, né, a gente tem que agradecer sim os Estados Unidos. Se hoje eu recebo encomendas da China, se hoje o mundo é totalmente globalizado e o comércio gira dessa forma tão frenética e tão funcional, certo? Depende sim de alguém para vigiar esse transporte, esse comércio, e os Estados Unidos faz isso. A partir do momento que os Estados Unidos tem uma crise econômica interna, tem uma crise interna, seja social, seja o que for, seja até uma guerra civil, ele se voltará para si, né? E acabará deixando um pouco do mundo de lado. E aí a pergunta é, quem então assume o vácuo de poder global? Rússia, China ou o caos? A Rússia, ela tem sim um poder gigantesco de fazer essa função que os Estados Unidos deixou, por assim dizer, nessa simulação que nós estamos fazendo aqui, sem os Estados Unidos. Porque a minha grande preocupação, né, não é quem vai ser o policial mundial. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos de um adulto na sala, certo? Os Estados Unidos, por vezes, ele não se comporta como um adulto na sala. A gente vê, por exemplo, o Trump taxando, o Trump falando abobrinha, os Estados Unidos passando por cima de, né, decisões da ONU, passando, sabe, fazendo o que quer, e realmente, por diversas vezes, ele não é esse adulto na sala que nós precisamos, mas sem ele, nós precisamos de outro, né? Principalmente que faça essa proteção dos mares. Não só isso, como também bote ordem na casa, por assim dizer. A Rússia, ela não fez isso até hoje, pelo menos eu não vejo ela se importando, né? Não que ela deva, mas até hoje eu não vi ela se importando além do seu quintal, né? Além dos seus países ali que estão em torno dela, né? Um país gigantesco, com fronteiras, né? Com fronteiras enormes, com uma fronteira enorme, com vários países, e que realmente tem muitas preocupações perto da sua casa, perto do seu território. Fica mais difícil de você fazer isso com o mundo. Mas nós não estamos falando aqui de um país qualquer, estamos falando da Rússia, um país gigantesco, com uma indústria militar gigantesca, com uma potencialidade de influência global que pode sim fazer com que o papel dos Estados Unidos, por assim dizer, seja substituído
substituído. Mas a pergunta é, a Rússia quer isso, né? A gente tem que perguntar, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, tem o seu destino manifesto. Os Estados Unidos, para você entender ele, você tem que saber que é um país que se acha o enviado por Deus, por assim dizer, é um enviado, é o que sabe o que é melhor para todo mundo, é o que, né, o que tem aquele meme de, é o que transporta, né, o que exporta a sua democracia para o resto dos países, por assim dizer, né, esse meme que rola, mas tem tudo a ver com o pensamento desse povo. É um povo que se acha melhor do que os outros, que se acha acima dos outros e que está disposto a fazer, né, esse tipo de extensão dos seus princípios, por assim dizer, da sua filosofia, e isso transporta esse povo americano para todo o resto do mundo. Isso transportou esse poder americano para o resto do mundo. A China tem um poder gigantesco, está ficando cada vez mais forte, não só economicamente, mas também militarmente, né? Tá com uma frota de navios espetaculares, uma produção da marinha espetacular também, então dá para eles fazerem isso. A questão é, eles querem fazer isso. A China tem esse lance de se retrair mais, né, na questão de não querer se envolver nos assuntos do mundo. Então essa pergunta ela é interessante e é complexa ao mesmo tempo, porque sem os Estados Unidos, querendo a gente ou não, o mundo viraria um caos. O mundo viraria um caos e ainda tem o lance porque a partir do momento que o mundo vira um caos, você tem que entender quem vai fazer esse caos. Nós temos grupos terroristas, nós temos piratas, nós temos diversos movimentos no mundo que estão aí, eles não são inexistentes, eles existem, porém eles são silenciados por poderes maiores do que eles. Para você silenciar, para você parar alguém, você tem que ser maior do que ele. Então, esse vácuo de poder, né, que os Estados Unidos deixará, né, ele terá que ser coberto por alguém. Esse alguém eu preferia que seja um país, né, seja o país que for, mas eu preferia que pelo menos seja um país que tem regras e que tem leis e que tem, né, uma mínima discussão sobre o caminho que, né, deverá ser feito. Então, é muito melhor do que você deixar na mão de, né, como eu disse, grupos terroristas ou grupos independentes que, né, pouco importam com o próprio comércio mundial. Você acha que o Estado Islâmico se importa com o comércio mundial, sabe? Você acha que o pessoal do Iêmen ali, os Houthis, que vivem bombardeando navios ali naquele estreito, você acha que eles se importam se o comércio mundial tá fluindo ou não? Os caras estão cagando, entendeu? A gente precisa de gente responsável. Como eu disse, precisa de um adulto na sala. Sem os Estados Unidos, eu não sei o que iria acontecer, mas é aquele tipo de coisa também, né? Aquele tipo de pensamento com a dificuldade. Você vê, né? No caso a China aqui, que é um país que eu duvido que faria esse tipo de movimento, né? Mas da dificuldade, talvez ele seja o país que seja obrigado. Mas aí também tem outra coisa, né? A China vai lá e bate no peito e fala, eu quero fazer. E a Rússia? Você acha que a Rússia não vai falar, pô, por que você e não eu? Lembramos aqui, né? Vamos deixar bem claro que China e Rússia são inimigos, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. É assim que funciona, é assim que é regida, né, a amizade de Xi Jinping e Putin. Não existe nada de amizade aqui, é só conveniência. A partir do momento que os Estados Unidos sair da jogada, você vai ver do que eu tô falando. O mundo entenderá que todos os desacordos, né, as rixas antigas voltarão à tona quando o inimigo em comum cair ou o inimigo em comum sumir por algum tempo. Então veremos.